Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Hoje queremos apresentar uma mensagem de um valor altíssimo e a mensagem intitula-se 10 perguntas que podem definir o que será de você e de mim na eternidade. Nós vamos compartilhar a tela para que a gente possa fazer esse estudo para a honra e a glória de Deus. Vamos procurar ser rápidos. Os slides, eles são autoexplicativos e poderemos disponibilizar também o PowerPoint que foi preparado pela minha esposa. Vamos então ao estudo. Vamos fazer aqui o compartilhamento. Ok. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, vamos estudar exatamente sobre essas 10 perguntas penetrantes, profundas e que podem definir o que será de você e o que será de mim na eternidade, agora e na eternidade. Então, vamos ver o primeiro ponto. Na palavra de Deus, nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a salvação está à disposição sua e minha. Deus fez tudo que poderia ter feito em favor da nossa salvação mediante o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, se eu perder a eternidade, a decisão será minha, a culpa será minha e não de Deus. Vejamos então a primeira pergunta. A Igreja de Deus tem uma placa específica? Você tem conhecimento na Bíblia Sagrada, em algum texto, onde Deus diga qual é a placa da igreja dele? Você tem informação de algum lugar em que Cristo tenha dito que a salvação estava numa placa tal? Eu não conheço essa placa. Pelo contrário, o que nós encontramos na Bíblia é Jesus Cristo dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso nós temos conhecimento. Mas Deus ou Cristo recomendando uma placa, eu não tenho conhecimento. Em Tiago 1:27 nós lemos: qual é a religião pura e imaculada para com Deus o Pai? E o apóstolo responde dizendo que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, naturalmente ajudando essas pessoas, suprindo as suas necessidades, exercitando o amor e manter-se
incontaminado com as concupiscências deste mundo. Então, é isso que a Bíblia fala sobre verdadeira religião. Um irmão querido me perguntou uma certa vez: então, se eu não tiver nenhuma denominação, eu posso ainda me salvar? Eu disse, claro. O que nós não podemos ficar é sem Cristo e sem Deus. Vamos então à segunda pergunta. Quem me salva é a igreja, ou a denominação, ou a seita, ou Cristo, o divino Filho de Deus? João 14, verso 6, contém as palavras de Cristo quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus diz vem ao Pai e não vai ao Pai? Porque o Pai estava nele, Deus estava em Cristo. A Bíblia não diz que Cristo era Deus, porque Deus só existe um, e esse Deus é o Pai, e é Deus também de Jesus, ele falou isso. Então, meus irmãos, meus amigos, quem me salva é Cristo. Eu não posso ficar sem Cristo, mas posso ficar sem denominação. Por exemplo, há 18 anos da minha vida, eu não tenho denominação. Eu sou um servo de Deus, eu adoro ao Deus verdadeiro. Aí se fala, eu sou unitariano, mas não é uma organização, não é uma empresa, não tem CNPJ, não tem presidente, não tem pastores remunerados. Enfim, pertencemos a Cristo. Atos 4:12 também fala sobre isso. 1 Timóteo 2:5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus por isso. A terceira pergunta: a quem eu devo ser fiel? Aos manuais da minha igreja ou a Cristo e à palavra do seu Deus e seu Pai? Em Atos 5:29, nós lemos que Pedro e os apóstolos falaram, mesmo diante de prisões, de surra, espancamentos, eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo fala que se fosse para ele agradar aos homens, ele não agradaria a Cristo. Não é possível agradar a Cristo e a Deus e aos homens. É uma impossibilidade isso. Então, nós devemos ser fiéis a Cristo e não a denominações. Muito bem. Vamos então à quarta pergunta. São 10 perguntas. O Deus verdadeiro é um ou são 3? Quem disse Jesus, ou o que disse Jesus em João 17, verso 3? Ele disse: a vida eterna é esta. Ele estava definindo vida eterna. Vida para nunca mais acabar. E às vezes nós ficamos presos a esta vida, um tantinho assim, e perdemos a eternidade. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, falando com o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, Deus é único, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo foi que ele disse, em 1 Coríntios 8, verso 6, ele falou de 3 ou ele falou de um só? Ele disse que as pessoas tinham muitos deuses, mas ele falou para nós, crentes em Cristo, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então,
Para Jesus, só existe um Deus, o Pai. Para o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos então à pergunta de número 5. Estamos sendo bem rápidos, mas antes um complemento sobre a Trindade. Os pagãos, eles sempre tiveram trindades. Na Índia se fala de Brahma, Shiva e Vishnu. Na religião egípcia, Osíris, Ísis e Horus. Cada povo tinha uma trindade. E Constantino providenciou uma trindade para o cristianismo no quarto século, começando ali em 325 no Concílio de Nicéia e mais tarde foi complementado no Concílio de Constantinopla em 381, o final do quarto século. Percebem? Então é isso que a palavra de Deus e a história nos mostram. Quinta pergunta. As leis cerimoniais se cumpriram na cruz de Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, verso 14, Efésios 2, verso 15, fala sobre isso. As leis cerimoniais consistiam de holocaustos, ofertas diversas, não é? Muitas cerimônias. Mas a lei moral, o decálogo, que está em Êxodo 20, ela é eterna. E há muita gente que diz, a lei é uma só. Não é verdade. A lei cerimonial foi escrita por Moisés, claro que por orientação de Deus, mas foi escrita por Moisés e colocada em um livro fora da arca. Percebe? Enquanto que a lei moral foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, em Cristo Jesus, há uma diferença entre as leis. As leis cerimoniais eram sombra. Cristo é a realidade. As leis cerimoniais, elas eram passageiras. Cristo, o Filho de Deus, hoje é eterno. Ele morreu, é verdade, mas o Pai o ressuscitou e ele está assentado à direita do seu Pai. Desde que ele ascendeu aos céus, ele não ficou esperando milênios para chegar ao Pai. Ele subiu, assentou-se, foi honrado, recebeu todo o poder no céu e na terra. Percebem? Então, o que a lei moral ela faz pelo pecador? Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que a lei ela mostra o pecado. O pecado é transgressão da lei. Então, a função da lei é mostrar o pecado. Aí nós vamos a Cristo e Cristo então nos lava com o seu sangue, nos perdoa e nos purifica. A lei indica o pecado e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E em Cristo nós devemos viver vida santa. Deus não nos colocou aqui para viver pecando e pedindo perdão. E a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Entre Deus e os homens, um só advogado, Cristo Jesus. As igrejas caídas falam que existem dois advogados, dois intercessores entre Deus e os homens. Aí dizem que tem Jesus e tem uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade. Isso não é verdade. Já outros falam que existem 3 ou mais mediadores. Jesus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Maria e muitos outros mediadores. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala em apenas um mediador,
um advogado, Cristo Jesus. Homem e não Cristo Jesus, Deus. Pergunta número 6. De acordo com a Bíblia, que dia Cristo, sua mãe e os discípulos guardavam, mesmo após a cruz? Sábado ou domingo? A palavra de Deus é muito clara. Tanto Maria como os discípulos continuaram a guardar o sábado por toda a sua vida. A Bíblia fala, por exemplo, no Evangelho de Lucas, não é? E outras passagens bíblicas, que mesmo quando Jesus morreu, as mulheres não consideraram uma exceção ir embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas fizeram isso somente na manhã do primeiro dia. E quando foram, Jesus já tinha ressuscitado. Então, o sábado é santo. Jesus repousou na tumba durante o sábado. E as mulheres, os discípulos como um todo, repousaram no sábado conforme o mandamento. O sábado é um mandamento para ser guardado aqui e na eternidade. Vamos à pergunta de número 7. A igreja fundada por Cristo sempre batizou em nome de Jesus, Yeshua, Hamashia, o Messias, ou batizou em nome de uma trindade, como hoje se faz? Em Atos capítulo 2, verso 38, 8:16, 10:48, Atos 19, verso 5, Romanos 6, verso 3, Gálatas 3, 27, Colossenses 3, verso 17, todas essas passagens e outras falam que os discípulos batizavam somente em nome do Senhor Jesus, ou Yeshua, Hamashia, o Messias. Então, o batismo em nome de uma trindade é uma invenção romana, pagã, apóstata. Não é bíblico. Vamos à pergunta de número 8. Estamos quase concluindo. O dízimo na Bíblia esteve em vigor nos tempos do Antigo Testamento até a cruz de Cristo, sempre em alimentos do campo, animal ou vegetal. E a pergunta então é: está em vigor o dízimo hoje? Não. Desde a cruz, quando terminou, ou quando terminaram as leis cerimoniais, se cumpriram, então terminou o sacerdócio levítico, junto com o fim das leis cerimoniais. O dízimo mantinha, sustentava os levitas, que por sua vez cuidavam do sistema cerimonial. Não há um só verso bíblico mostrando os discípulos praticando o dízimo sob a nova aliança, o Novo Testamento. Não existe. E aí algumas pessoas pegam uma passagem de Mateus 23, dizendo que, aqui está, Jesus aprovou o dízimo. Sim, Jesus aprovou o dízimo. Por quê? Jesus nasceu e morreu sob o Antigo Testamento, sob o velho pacto, sob a velha aliança. Na cruz de Cristo, então inicia-se a nova aliança, porque um testamento não tem valor senão com a morte do testador. Então, os evangelhos que iniciam no capítulo 1 e vão até o capítulo 28, ou outros capítulos, conforme o evangelho, não indicam a nova aliança desde o início. A nova aliança, o Novo Testamento, não inicia no início dos evangelhos, mas inicia-se na cruz,
E da cruz para frente, nós temos o Novo Testamento, a nova aliança. Amém? Por isso, Deus seja louvado, meus irmãos. Então, cobrar dízimo hoje é um crime, é um estelionato. Percebe? Porque dízimo nunca foi dinheiro, ouro ou prata. Sempre foi alimento do campo. E quem era que pagava dízimo? Quem plantava ou quem criava animais ou fazia as duas coisas. Jesus sempre foi cumpridor da Torá, de toda a lei. Mas Jesus não era dizimista. Os apóstolos não eram dizimistas. Por quê? Eles eram apenas ofertantes. Porque eles não eram agricultores e nem pecuaristas. Então, hoje, cobrar dízimo, especialmente de viúvas, de órfãos, é um crime, é um estelionato. Porque quando o dízimo estava em vigor, órfãos, viúvas e estrangeiros não pagavam dízimos. E mais, a cada 3 anos, órfãos, viúvas e estrangeiros e levitas comiam o dízimo. Como assim? Deuteronômio 14, 28 e 29. Deuteronômio 26, verso 12. Mostra que a cada 3 anos, órfãos, viúvas e estrangeiros comiam todos os dízimos do 3º ano, junto com os levitas. Então, é algo absurdo uma igreja hoje cobrar dízimos. Os apóstolos e Jesus eram ofertantes em todo o tempo, antes da cruz e depois da cruz. Percebem? Então vejam que milhões, bilhões estão sendo enganados. No Novo Testamento, após a cruz, o povo de Deus não mais dizimava, só ofertava, como devemos fazer até hoje, como mordomos de Deus. Você conhece um só verso mostrando a igreja dos apóstolos dizimando? Se você encontrar, mande para mim, por bondade, escreva aí nos comentários. E se você não é ainda inscrito no canal, inscreva-se, é muito simples, é só clicar em inscrever-se. Vai lá no sininho, clica e marca todas as notificações para que você possa receber o aviso de outros vídeos. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E no verso 36 de João 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que bênção! Louvado seja Deus. Hebreus 7, 12, 13, verso 10, 1 Coríntios 9, 7, Mateus 10, verso 8, fala que o dízimo tinha ficado para trás. Agora eram ofertas voluntárias. E Cristo disse mais: de graça recebeste, de graça dai. Não vamos vender o Evangelho, pelo amor de Deus. Pergunta número 9. A Bíblia ensina que os mortos estão no pó, inconscientes, até a primeira ressurreição. Na volta de Cristo, ou na segunda ressurreição, 1000 anos depois, conforme João 5, 28 e 29, Apocalipse 20, versos 5 e 6. Logo, os que pregam que os mortos já estão no céu ou queimando no inferno estão equivocados. Em que você crê? Crê na ressurreição ou crê que as pessoas quando morrem já vão direto para o céu ou vão para um lugar escuro, um buraco negro, onde existe um Satanás com um garfo de 3 pontas e muito fogo cutucando, né, as pessoas que vão para lá? Em que você crê? Na mortalidade da alma ou na imortalidade da alma? A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então é preferível que a gente aceite Cristo, viva com Ele eternamente. A última pergunta é uma pergunta muito decisiva.
Eu gostaria que você refletisse bastante nessa pergunta. Se eu constatar que a igreja ou denominação que frequento não segue o que Deus determinou em sua palavra, o que devo fazer? É uma penetrante pergunta. O que eu devo fazer? Como esse irmão querido que me perguntou, eu posso me salvar fora das denominações? E eu disse, claro, nós só não podemos estar fora de Cristo, longe de Cristo. Essa é a informação bíblica. A Bíblia diz, em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Saia de onde? De Babilônia. Babilônia é esse sistema religioso que está aí, que afronta a Deus, adorando a Trindade, santificando o domingo, cobrando dízimo das pessoas, crendo na imortalidade da alma, fazendo parte do ecumenismo, a religião do anticristo, participando das festas pagãs que estão por aí. Inclusive esse Natal que tem aí, ele é pagão. É o dia do Sol Invictus, não é o dia do nascimento de Jesus. E Jesus não pediu para ninguém festejar o seu nascimento. Ele falou sobre a sua morte, que deve ser rememorada, relembrada, meditada na ceia do Senhor. Então, se você descobriu que a sua igreja, ou denominação, ou seita, ou grupo religioso não faz o que Deus manda, o que Cristo manda, sai dela, povo meu. E agora o que vai fazer? Vá para Jesus, aquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Cristo também disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18, verso 20. E palavras muito confortantes, ele falou conforme Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus seja louvado, engrandecido o seu nome. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer. Medite nas suas palavras, na sua mensagem e tome a sua decisão, se você ainda não tomou, ao lado de Cristo e de Deus e da sua palavra. Viva isso, creia nisso, ensine isso. Amém? Aleluias. Deus esteja com você, com a sua família. Amém.